hora que você falou, cara, não é pra mim? Porque aí, sim, a mente toda preparada primeiro, né? Você vai sendo seduzido Porque é pela difícil ideia. sair, né? Porque assim, eles não ameaçam necessariamente a sua vida. Eles ameaçam a sua família. Que é pior, né? Que é pior. Morrer é um prêmio para eles, né? Então, melhor que você sofra. Então, acabam com a sua família. Mas o que fez você acordar de manhã e falar, porra, acho que eu não quero mais isso? Não foi tão simples assim. Eu fui orientado, né, que eu teria que fazer um determinado ritual, e nesse ritual, sim, eu teria que fazer uma execução, né, de uma criança. Né, e eu não tenho capacidade para isso. Quando chegou nesse ponto, aí sim você vai subir de patente. Né, e tentavam colocar aquilo como uma coisa normal. Né, que aquilo ali era vendido, faziam isso há muito tempo, né, que era só mais uma, que somem zilhões de crianças por ano, e isso é vendido no mercado paralelo, na Deep Web, o adrenocrômio, né, porque se libera uma descarga de adrenalina, é colhido no momento certo, mas tem que aterrorizar, né, tem que ter medo. Então, o ritual macabro, né, e quando me contaram os procedimentos do ritual, aquilo me deixou meio, assim, eu não posso fazer isso, né, eu não vou conseguir fazer isso. Em paralelo, teve uma história paralela aí. Eu estava namorando uma moça que era evangélica não praticante. Aí, uma vez eu entrei na igreja e estava tendo um grupo cantando louvor. Né? Era o grupo do Miládio, do Nelson, você lembra? Certo, né? Eu não sei, aquilo me causou um incômodo muito grande, assim, uma raiva desproporcional. Tipo assim, como eles estão adorando a Deus? E você já estava no grupinho lá. Então, aí em paralelo, né? Sim. Namorava esse moço aí que não praticante, não era uma diversão para mim só, uma menina a mais, né? Porque lá no satanismo tinha a minha alma gêmea, que diziam, né? E já tinha uma parceirinha escolhida para você. Tinha uma parceirinha. Aí namorava essa menina e ela me convidou para ir na igreja. Eu peguei e fui para zombar mesmo. Vou ver o que esses trouxas fazem, né? Isso. Aí, quando eu escutei aquele louvor, era um louvor de verdade, era adoração de verdade. Era uma época que era de verdade. Hoje em dia virou mais show, virou espetáculo, né? Mas aquilo ali me trouxe primeiro uma raiva muito grande, porque como é que estão adorando a Deus? Deus é mau, Deus não é bom, né? Deus não merece isso, né? E de repente aquela raiva, eu senti um formigamento e eu desmaiei. Né? A sensação foi de desmaio, né? Não foi de possessão, nada disso, né? Mas aí me falaram que tinha um demônio que se apossou, mas eu não tenho. Você não lembra, mas eles falam que te manifestou ali. Manifestou. Até pessoas depois que leram o livro, né, me escreveram e disseram, eu estava lá naquele dia e tal. Né? Tinha uma galera que estava lá. Que estava presente no culto e viu, né? Mas teve umas 3, 4 pessoas que falaram sobre isso, né? Que a entidade se manifestou e foi embora. Aí eu fiquei assim, na época estava em construção a igreja, né? Então tinha muita lama lá. Isso acho que eu posso falar, a Igreja Batista do Morumbi. Na época o pastor Ari Veloso, é um homem de Deus, um cara do bem. E estava em construção. Os cultos eram feitos no que seria no futuro o estacionamento da igreja. Então tinha muita lama ainda e eu caí no meio da lama, né? Então fomos embora mais cedo, não teve culto, não foi para culto para nada, não vi nada, e eu fiquei muito indignado com aquilo. Falei assim, como é que as entidades permitem que eu pague um mico desse, né? Escutando caia no chão. Na lama. Fica aquilo. Aí o sumo sacerdote, que eu falei com ele, disse, olha, você ainda não está preparado para isso. Você precisa de mais poder, né? Você precisa escalonar. Então nós vamos te preparar para isso. E começaram a me dizer como é que funcionaria esse ritual. Só que eu teria que exterminar uma pessoa. Essa moça, então, preocupada comigo, pegou e falou, manifestou um demônio em você. Tem um pastor aqui da igreja que ele é exorcista. Tipo um exorcista, né? Aí marcou um encontro comigo. Aí eu peguei, era no 9 de julho o escritório da igreja. Aí eu peguei, fui. Eu pensei, ok, fiz um feitiço para ele, né? Achei que... Você fez um feitiço? Você já era feiticeiro? Já era feiticeiro. Aí você falou fazer um feitiço para ele? Fazer um feitiço para ele, assim, não para matá-lo, né? Para quê? Era para impedir que ele fosse. Eu não quero que ele vá. Quero que ele tenha algum problema e ele não apareça no encontro. Bom, só para ele não ir. E aconteceu um acidente besta, doméstico, não com o filho dele. Acho que caiu da escada, fraturou o braço, uma coisa boba assim, mas ele não pôde ir. Aí marcamos um segundo encontro. Aí eu peguei e chamei mais outros feiticeiros para me ajudar, somar força, poder, né? Vamos fazer um feitiço maior, não causar um dano, não machucar ele, né? Porque não tinha o poder ainda...
como sacerdote de matar alguém, né? Eles diziam que teria esse poder, né? E porque você libera muita energia vital, né? Isso para eles é muito importante, né? Essa energia vital liberada, né? A Salomão fala do cordão de prata, né? E é como se fosse um cordão umbilical espiritual ligado por Deus, que te alimenta, que traz energia para movimentar o seu corpo. A medicina não explica isso muito bem, a gente conhece muito pouco sobre isso. Então tem só teorias, né, a respeito. Mas de repente você vê uma pessoa bem, e aquela pessoa morre, a pessoa está ruim, fica bem, sabe? Negócio, a pessoa está em coma, acorda, outra, né? Então parece que quando esse cordão, o tempo de Deus vem, a pessoa vai. Mas vem no tempo dele. Não no tempo do diabo. Mas eles, claro, eles se vangloriam disso, porque eles remontam os rituais astecas, que eles matavam, faziam sacrifício. Até eles já tinham falado que não tinha dimensão disso na época. Eles iam fazer uma quantidade grande de sacrifícios rituais nos Estados Unidos, porque precisava abrir um portal dimensional ali para entrar uma entidade X lá. E precisava de muita gente morrer, muito sangue teria que ser derramado, muita energia vital para romper essa membrana. Lá. Aí, na virada do século, né, tem ataque nas Torres Gêmeas. 3.000 pessoas morreram, bem na virada do século. E aí eles disseram que era na virada do século, não disseram a data. Né? Então, lá. Fiquei pensando sobre isso também. Mas aí, voltando para a época, estava me preparando para isso. Aí marquei encontro para a segunda, feiticeiro, para causar um dano, machucar ele. Certo. Ele também não foi no encontro. Ele bateu o carro. Né? Mas ele ficou bem. O carro amassou e tal, mas ele não sofreu. Aí eu fiquei indignado. Eu falei, não funcionou. Não vai, né? Eu falei, então eu tô. E os feiticeiros, os sacerdotes falaram, você precisa de mais poder. Você tem que fazer o ritual, tá vendo? Não está funcionando. Se você fosse. Então eu vou mostrar para você como é que funciona. Nós vamos fazer o feitiço contra ele e ele vai sofrer um dano. Nós vamos fazer agora. Né? Tipo, deixa com nós. Deixa com nós, porque mexeu com você, mexeu com o grupo, então você sente parte do grupo, né? E aí o sumo sacerdote, que é o patamar máximo, né? E fizeram um ritual contra ele, né? E não é essa a coisa que a gente tem estereotipada, né? Você precisa da foto da pessoa, não precisa nada disso. Isso aí é baixa magia, né? Tem outras maneiras de eles direcionarem a energia dessas entidades, né? Certo. E essa batalha espiritual, ela existe, e ela é registrada na Bíblia, e a gente não percebe. Lembra quando Daniel ele ora e jejua 21 dias? Certo. Aí o anjo aparece para ele, né, e fala, olha, eu te escutei a sua oração desde o princípio, mas o príncipe da Pérsia me segurou. Aí eu chamei reforço, veio o arcanjo Miguel para me ajudar. Então, quer dizer, teve um fight, então há um dano. Né? Os anjos foram expulsos do céu, os anjos caídos, quer dizer, teve uma batalha, teve uma peleja. E se eles fossem seres imortais, eles estariam lutando até hoje. Então tem dano, nessas batalhas tem dano, se machucam. Né? Não sei como, mas se machucam. Não entendo essa mecânica. Entendi. Existe uma perda de força, de energia. Alguma coisa acontece. Né? E sofre um dano. Por isso que tem um anjo, um querubim da mesma patente de Satanás, tomando conta do caminho que leva para a árvore da vida. Aí sim a árvore da vida. Porque a folha da árvore da vida traz cura para as nações e curaria essas entidades mais depressa, né? Então por isso que tem uma guarda lá até hoje. Saquei. Né? Até hoje. Aí fizeram o feitiço e ofereceram 13 vidas pela vida dele. Quer dizer, a moeda espiritual, né? É o sangue, moeda espiritual. Assim, se ele morresse, pagariam os demônios com 13 vidas. Então era para ele morrer. Eu tinha certeza que ele ia morrer. Falei, bom, somos sacerdote, eles estão dando para mim uma prova do poder deles. Eu fui todo triunfante. Né, e fiquei esperei por 2 horas, levantei e já estava indo embora, e ele chegou. Quando ele chegou, eu dei o nome de Brint no livro, o nome dele verdadeiro, Luiz Augusto Zitt. Eu tive depois o privilégio de conhecer o pai dele também, conhecer a família. E depois ele teve um dano, né, depois, eu vou tentar sumariar o máximo possível. E eu tive medo daquele cara, medo. Eu estava no ápice da arte marcial. Humanamente falando, eu acabaria com ele em segundos. Mas a sensação que eu tinha é que se eu tocasse nele, eu ia desmaiar de novo. Fiquei com aquele negócio na cabeça. Eu vou apagar. Sim. Eu peguei e falei, isso era o quê? Um escritório? O que era? Uma sala? Era um escritório. Não, era escritório. Era um escritório. O escritório era 2 andares. Era uma casinha sobrado. Tinha uma salinha embaixo. Era uma casa? Era uma casa. Aí você chegou lá, tô esperando... É Luiz, você falou? O Zitt. Aí fica esperando, tem um encontro marcado com ele. Né? Aí deu passou, tá atrasado. O cara não chega, vou embora. Aí eu pensei que meus botões morreu. Não vai vir mesmo, né? Deu certo feitiço.
Levantei, ele entra pela porta. Cara, quando você viu ele, falou, puta, tá vivo. Aí eu fiquei meio ressabiado. Além do cara tá vivo, né? Eu tive medo dele, um medo inexplicável. Não medo racional. Entendi. Um medo... Inexplicável, medo, né? E eu peguei e falei, pastor, desculpa, você chegou atrasado, eu tenho que ir embora. Aí ele falou assim, não, deixa eu só orar por você, rapidinho, 5 minutos. Aí eu pensei, a oração desse cara não tem poder nenhum, né? E era no andar de cima. Né? Da casa, do sobrado. Do sobrado, tinha uma salinha que era a salinha dele. Então tinha outras salinhas lá de aconselhamento, né? Pastoral, sim. Aí subi, ele trancou a porta, a chave. Isso me chamou a atenção. Eu falei, pô, cara, você já foi, porra. Aí eu olhei pra janela, vi que a janela tinha grade, né? Falei, e agora? Aí eu falei, pastor, pensando melhor, pensando bem. Acho que eu queria ir embora. Não vou morar, não. E ele falou, não, tudo bem, é coisa rápida, coisa rápida. E a última imagem que eu tenho, a mão dele crescendo assim, apaguei, não sei quanto tempo durou aquilo, fiquei sabendo muito tempo depois, quando eu reencontrei ele, mas eu tinha alguns lampejos assim, de consciência, eu vi ele estava bem, falava baixo, a sala estava muito bagunçada, eu estava machucado, né, rasgado, corte, todo dolorido, né, eu falei, pô, esse cara tá inteiro. Aí no final, né, ele pegou, me ajudou, me levantou, me pôs na cadeira e falou para mim, olha, você tinha uma coisa em você, tinha um demônio em você, né? E eu falei, como assim um demônio em mim? Ele não pode entrar em mim, né? Eu controlo ele não me controla. Ele falou, não, isso é ilusão, né? Jesus é um poder maior, Deus é um poder maior, né? Você quer conhecer esse Deus que é um poder maior, né? E eu tava meio reticente, aí ele pegou e falou, olhou nos meus olhos, falou, você nunca teve paz na vida. Me quebrou, acabou ali. Não tinha tudo, não tinha nada. É muito forte isso, né, cara? Muito. Tu sabia o que era isso. Aí eu falei, realmente, não tenho pesadelo, não tenho tranquilidade, tenho uma inquietação constante dentro de mim, tem um ódio dentro de mim que vem de repente do nada, sem motivo, sem aparência, sem nenhum elemento externo. Eu não sei se estou ficando louco, né? Eu vejo vulto, eu escuto voz, eu não sei o que está acontecendo. E ele falou, mas hoje Deus vai mudar a sua história. Me deu um abraço. Cara, eu nunca recebi um abraço como aquele na minha vida. Um abraço de amor, de pai, de calor, de acolhimento. Me abraçou e sussurrou no meu ouvido, repete comigo essa oração, né? Porque orar vem de falar, é oratória. Não está escrito Jesus pensou, né? Deus pensou, haja luz, falou. E eu repeti o que ele fez, o que ele pediu para fazer eu fiz. E quando terminou aquilo, ele me abraçou, me deu um beijo na testa e falou assim, hoje Jesus está mudando a tua história. Eu estava todo arrebentado. A sala estava bem destruída, assim, bagunçada, né? Mas eu senti uma paz indescritível, indescritível. Eu não tenho vocabulário para descrever isso. Senti tranquilidade, serenidade. Completude. Eu senti, acho que naquele momento eu senti uma centelha da presença de Deus. E eu pensei, como é que Deus pode me amar se eu há minutos atrás eu o odiava? Como é que Ele pode me receber se eu estava contra Ele, né? Que amor é esse? Por que Ele me ama? O que eu tenho? Né? Não tenho nada, né? E Ele pegou e falou, hoje a sua vida vai ser diferente. Me deu um abraço, né? E falou que podia contar com ele e tal. Voltei para casa muito feliz, uma felicidade assim, exultante, sabe? E morava com meus pais, né? Então meus pais, a casa não era grande, então não dava para ter animais de grande porte, mas eu tinha 2 maritacas, né? Tinha um chupim. Tinha 2 maritacas, tinha um chupim, tinha um peixinho e uma tartaruga. Pois é. Cheguei em casa, ligou para mim um dos sacerdotes de lá. Eu dei o nome de Zórdico no livro. Ele ligou, ele foi bem empírico. Olha, nós te avisamos, satanismo não é para todo mundo, né? E você não pode sair. Você tem um compromisso conosco. O ritual
foi numa quarta, era sexto ritual. Isso aconteceu numa quarta. Você tem um compromisso, nós vamos buscar você na sua casa. E você tem que cumprir, você tem que honrar o compromisso. Se você não honrar o compromisso, sua família vai sofrer o dano. E aí? Aí eu peguei, naquele momento, a única coisa que eu consegui falar foi: Zord, nós estamos errados, Zord. Deus existe, sabe? Ele te ama também. Te ama. Né? Ele desligou o telefone. Aí eu dormi naquela noite como eu nunca tinha dormido antes. Dormi bem, leve, gostoso, um sono reparador. Quando eu acordei, foi perturbador, porque meus bichos estavam mortos. Todos eles. Mortos. Isso aconteceu outra vez depois, quando eu estava namorando com a Cíntia. Os cachorros morreram na mesma noite, 3 cães. Então a gente começou a entender como é essa dinâmica, tira a energia vital. Então, eu fiquei assustado com aquilo, né? E ligou de novo para mim. E falou assim: morreram, né? Sim, afirmativamente, sabe? Sim, não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Né? Eu não consegui responder. Falei assim: se você não fizer o compromisso que você tem conosco, seu pai, sua mãe, seus irmãos vão morrer em sacrifício. O sangue deles vai ser dado pelo seu sangue. Eu tive muito medo. Tentei falar com aquele pastor, né? Não consegui. Não estava na igreja, não tinha celular naquela época. Então peguei a minha bicicleta, pedalei até o Parque de Ibirapuera, onde tem um batalhão do exército. Na minha cabeça, inocente, eu achava que se eu estivesse perto do exército, o exército me defendia. Né? Aí eu fiquei perto até demais, o guarda foi gentil, ele falou: você não pode ficar tão perto da guarita, você tem uma distância e tal. Aí fiquei ali. No Ibirapuera? Ibirapuera, batalhão do exército. É isso mesmo. Aí eu sentei na grama. E... Você sabe que eu fui expulso de lá porque eu fui fazer xixi no muro. Tava muito louco. Ah, é? Aí eu falei: mano, você faz xixi no quartel, cara? E o cara desce com umas... também. O cara de metralhadora lá, sei lá, que rifle. Falou: mano, você tá louco? Eu tava bêbado pra cá. Eu falei: cara, sai daqui, senão eu vou te prender. E aí eu fui saindo e mijando em mim mesmo. Vai, loucura, cara. Que doideira. E é isso aí, os caras não deixavam nem ficar perto. Não sei como é que é hoje. Né? Tem uma distância da guarita lá. Não pode ficar aqui não, tal. Aí, ok, fiquei distante, né? E de repente deitei na grama, né? Tinha um gramadinho ali e anoiteceu. Eu fui vendo as estrelas do céu, sabe? Nunca tinha reparado daquela maneira. E para mim, poxa, Deus fez tudo isso. Cada estrela que brilha, Deus fez. Nunca vi o diabo fazer nada. Deus cria todas as coisas. O diabo não é capaz de fazer uma grama. Não, existe um criador porque as leis são perfeitas. Como você falou, não? Né? Os códigos, gostava o não bate e por aí vai. Eu falei: puxa vida, o existe nosso planeta está né? protegido. Tem Júpiter que suga os asteroides que podem colidir contra o planeta. Tem um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Camada de ozônio que nos protege dos raios solares. Tudo. Tudo. Eu falei: caramba, Deus faz coisas pra perfeitas. Deus faz flores, faz... Quem que ensinou as abelhas, né? Aquilo que a gente falou, né? O que fazer. A organização das formigas. Comecei muita coisa. Começou a me clarear assim. Aí eu fiz a minha primeira oração. Não tinha ninguém para me orientar. Eu orei sozinho, né? Eu não sabia como orar. Eu falei: Deus, você lembra de mim? Olha, o São Marcelo me convertiu ontem. Não era de Marcelo. Passei meu endereço para Deus. Olha, eu moro em tal lugar, né? Protege minha família, né? Caraca, mano. E me guarda, né? E hoje eu entendo melhor. Certamente tinha um anjo ali guardando. A Bíblia diz que anjos acampam ao nosso redor, né? E a gente não tem ideia do que é isso, mas um anjo matou 185 mil homens em Senaqueribe. Um anjo. Então, a gente não tem ideia da dimensão desse poder, né? Quando Deus assim determina. É claro, por mérito também. E aí eu fui para casa, pedalei, clareou o dia e estava muito apreensivo, né? Não sabia o que eu ia encontrar. Mas estava todo mundo lá em casa, né? Aí tinha o Zórdico e teve o outro sacerdote, Taulês. A gente deu o nome de Taulês no livro, usou o mesmo nome. Ele ligou e pegou e falou assim: você tem um compromisso, nós vamos te buscar. Eu falei: eu não vou fazer, né? Eu falei assim: mas então sua família vai pagar. Eu falei, poxa, eu falei: me deixa falar com o Marlon. O Marlon era um cara paternalista. Era um sumo sacerdote. Da maneira que ele me tratava, parecia até que ele era meu pai. Me tratava muito bem, me protegia, né? Aí, ok, consegui falar com o Marlon. Eu falei: olha, Marlon,
prometo para você, eu nunca vou contar os segredos da alta magia para ninguém. Não vou ensinar feitiço, não vou dizer o endereço onde vocês se reúnem, não vou dizer onde estão, né, os locais aí, quem é quem, né? Deixa eu viver minha vida, né? Me ajuda, né? E falou, então mantenha a sua boca calada. E ok,